1 Crônicas, capítulo 1. A descendência de Adão a Noé. Também podemos ler em Gênesis, capítulo 5, de 1 a 32. Adão, que é Adão, Shet, que é Sete, Enosh, que é Enós, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Esses foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A descendência de Noé, Jafetitas. Esses foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Esses foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodamim. Os camitas. Esses foram os filhos de Cã, Cush, Misraim, Fut e Canaã. Esses foram os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabta, Raamá e Sabtecá. E esses foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que se constituiu no primeiro homem poderoso na terra. Misraim deu origem a Ludim, Ananim, Leadim, Naftuim, Patruim, Casuluim, que deu origem aos Casuluítas, dos quais nasceram os filisteus, e Caftorim, que deu origem aos Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, Amorreus, Gigarzeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Emateus. Os Semitas. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E esses foram os filhos de Arã, Uz, Geder e Meseque. Asfarjade deu origem a Selá. Esse gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos. Um deles recebeu o nome de Peleg, que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. Seu irmão chamou-se Loctã, que é Joctã. Joctã gerou a Imodã, Salef, Arzamarvé, Zerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobate, todos esses descendentes de Joctã. Da geração de Sem a Abraão, podemos ler em Gênesis 11, de 10 a 32. Sem, Afarjade, Selá, Eber, Peleg, Rel, Serug, Naor, Terá e Avirã. Abrão, que se tornou Avarahã, que é Abraão. Os descendentes de Abraão, podemos ler de Gênesis 25, de 1 a 18. Esses foram os filhos de Abraão: Itzak, que é Isaac, e Ismael, que é Ismael. E foram esses os seus descendentes: Nabaiote, primogênito de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumar, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafs e Quedemá. Esses, portanto, foram os filhos de Ismael. Esses a seguir foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura, Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram esses os filhos de Joquissã, Sadar e Dedã. Foram esses os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes da concubina Quetura. A origem de Isaac, Esaú e Israel. Podemos ler também em Gênesis 36, de 1 a 19. Abraão gerou Isaac. Esses foram os filhos de Isaac, Esaú e Israel. Esses foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Elifaz: Tamã, Omar, Zefor, Gaitã e Kenaz, Tina e Ameleque. Esses foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Zamá e Misa. A descendência de Seir, podemos ler em Gênesis 36, de 20 a 30. Esses foram os filhos de Seir: Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses foram os filhos de Lotã: Ori e Omã, Lotã, e a irmã de Lotã foi Timna. Esses foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Esses foram os filhos de Zibeão: Aiá e Ana. Aná gerou Dissom, e os filhos de Dissom foram Arão, Esbã, Intrã e Querã. Esses foram os filhos de Ezer, Bilã, Jaavã e Jaacã. E os filhos de Dizã foram Uz e Arã, os reis de líderes de Edom. São esses, pois, os reis que governaram sobre a terra de Edom, antes que os israelitas recebessem um rei, Belá, filho de Beor, natural da cidade de Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Após a morte do rei Joabe, governou em seu lugar Ussã, na terra dos
temanitas. Ussam morreu e Hadad, filho de Bedad, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Depois da morte de Hadad, reinou em seu lugar Sanlá, da cidade de Sanlá de Masreca. Morto Sanlá, sucedeu-lhe Saul de Reobote, cidade próxima ao rio, o rio Eufrates. Com a morte de Saul, assumiu o trono Baal-Hanã, filho de Achor, e reinou em seu lugar. Baal-Hanã morreu e Hadad foi aclamado seu sucessor e reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pai, e o nome da sua esposa era Meetavel Bat Madred, que quer dizer Meetabel, filha de Matred, e neta de Mesaabe. Depois da morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timna, Alva, Jatete, Oilibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os líderes e chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Podemos ler em Gênesis 35, do 23 ao 26. Esses foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. A descendência de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Esses três filhos lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. O primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova e por causa da sua conduta perversa o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. E Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Zerá foram Zinrim, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carmim foi Acar. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etan foi Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Raão e Quelubai, Caleb. E Raão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmá, Salmão e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. O segundo filho foi Abinadab. O terceiro chamou-se Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. O sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz a Massa, filho do ismaelita Jeter. E Caleb ben Etisrom, que é Caleb, filho de Esrom, teve como sua esposa Azuba, uma filha chamada Zeriote. Esses foram os filhos de Azuba: Jessé, Sobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Caleb tomou por esposa a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, Aba, pai e mestre de Gileade, e ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Gessu e Arã conquistaram Avote-Jair, as fazendas Jair, bem como Kenate e suas aldeias ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Marqui, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom em Caleb e Efratá, Caleb de Efratá, a mulher de Esrom, Abia, deu à luz um filho chamado Assur, que foi o fundador de Tecoa. Esses foram os filhos de Jerameel, o filho primogênito de Esrom, Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra esposa chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Esses foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samaí e Jada. E esses foram os filhos de Sanais, Nadab e Abissur. O nome da esposa de Abissur era Abiail. Ele deu 2 filhos, Abã e Molide. E os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu
sem ter filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sessã, que foi pai de Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter também morreu sem ter filhos. Esses foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jerameel. Sessã não teve filhos, apenas filhas. Entretanto, tinha Sessã um escravo egípcio, cujo nome era Jará. Concedeu, pois, Sassã uma de suas filhas por esposa a Jará, seu servo, e esta lhe deu um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zadad, Zadad gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleasa, Eleasa gerou Cismai, Cismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elissama. Esses foram, pois, os filhos de Caleb, irmão de Jeremael. Messa, o filho primogênito, que tornou-se pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Esses foram os filhos de Hebron: Corá, Tápua, Requem e Osema. Sema gerou Raão, que veio a ser pai de Jorqueão. Raquem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-Tsur, que quer dizer Bet-Sur. E Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã e a Mosa, e também a Gazes. Arã deu origem à cidade de Gazes. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efã e Saaf. A concubina de Caleb, Maaca, deu à luz a 2 filhos, Seber e Tiraná. E Maaca teve Saaf, que se tornou pai e líder da cidade de Madimana, e Seva, que foi pai e líder de Maquibena e de Gibeá. A filha de Caleb chamou-se Axa. Esses foram os descendentes de Caleb, filho de Ur, primogênito de Efrate. Sobal, pai e fundador de Kiriat Jearim. Salma, pai e fundador de Belém. E Aref, pai e fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Kiriat Jearim, foram os habitantes de Aroê, metade dos Manatitas. E os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses tiveram origem os Zorateus e os Estaloeus. Os descendentes de Selma foram os cidadãos de Belém e de Atrov Bet-Loav, que quer dizer Atarote Bet-Joabe. Os Netofatitas, metade dos Manatitas, os Oritas. E os grupos familiares dos escrivãos que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado e pai da casa de Bet-Reav, que quer dizer clã de Recabe.